uma percepção minha, depois de um tempo de andar com a galera que se considera desperto, é que primeiro, a gente vai conseguir ser malandro o suficiente para escapar da agenda do Criador, que é do Apocalipse. Agenda 2030. Uma mensagem que sempre vai te edificar. Olá, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Sim, sou eu, Ricardo de la Rocha. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este humilde canal que tem o propósito de sempre levar uma mensagem que edifica a sua vida, e hoje nós não estamos com outra missão que também não seja te abençoar, um bate-papo informal. Eu gostei muito do resultado do outro vídeo que a gente trouxe aqui para vocês. Se você não viu, veja depois desse vídeo, que é o bate-papo que a gente trouxe com a Lloyd, minha esposa, e com o Ednardo Sabino, que é o autor do livro O Apocalipse, na inversão do campo magnético, e o Cosmologia Bíblica, que é um irmão nosso, né, de caminhada. E hoje, não menos importante, estou aqui com o Bruno e com o Éder, que são os nossos irmãos de caminhada, que são parceiros do Grupo dos Despertos aqui em São Paulo. A gente teve a felicidade de se encontrar e se conhecer já há um tempinho. A gente caminha junto nesse sentido de estudar, de conversar, de se apoiar e ter koinonia, e ter momentos bacanas, conversas interessantes, profundas. E hoje a gente quer te convidar para você fazer parte de uma dessas nossas conversas. Porque antes de começar esse vídeo, a gente já estava conversando bastante, conversando e comendo, né? O assunto estava afiado. O assunto estava muito bacana. Então, antes da gente começar, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, verifique a sua inscrição se você acha que está inscrito, verifique, curta, comente bastante o que você acha desse bate-papo e compartilhe para o maior número de pessoas aí que você acredita que vai edificar esse bate-papo. Olha aí, começa a tossir. Olha lá, hein? E aqui a gente está no cantinho aqui de casa, que é um cantinho próprio aí para a gente gravar, para a gente bater esse bate-papo aí. E eu queria começar com uma pergunta, né? A gente vai aprofundando também, vocês vão falando também. Primeiro, muito prazer tá gravando contigo, né? Já faz um tempo programando isso aí. A gente se programa, né? Não, porque, pô, é legal tá junto, conversando, mas também a gente poder produzir um conteúdo que vai deixar para a posteridade aí, a gente vai poder olhar daqui a um tempo. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Eu queria, dentro do nosso contexto, da nossa conversa, né, que é a nossa preocupação, né, que foi um dos motivos que fez a gente ter essa ideia de gravar, deixar registrado, né, de ter um olhar de compaixão com outros irmãos que estão nessa mesma caminhada, às vezes até confusa, de você não se enxergar mais dentro do sistema religioso templo-centrista e não ter um equilíbrio necessário para também não chutar o balde de tudo e também ficar frio na fé. Aonde que está o meio termo disso? Como é que é esse ajuste na vida de vocês? Vocês se incomodam de ficar muito tempo sem ter alguém com quem ter comunhão, com quem compartilhar, sabe, as correrias, né? Que a Bíblia nos orienta a estar em comunhão com os irmãos, né? Não, de repente, hoje, como numa instituição religiosa, onde que você é membro de um lugar, tem que bater carteira, tem que seguir os dogmas daquele lugar, mas de fazer uma coisa genuína, sabe? Como amigos fazem, né? Sim. Como é que vocês veem essa dificuldade desse ajuste, né? Sim. Primeiramente,
agradeço novamente aí o convite de abrir a porta das suas casas, da sua casa. Agradeço aí que é sempre bem-vindo ter comunhão com pessoas que a gente sabe que tem uma fé genuína, que é homem de carne igual a gente, mas tem um espírito também de querer vencer batalhas, né? De querer estar sempre melhor espiritualmente, né? Então eu te agradeço de coração, Ricardo, e que esse vídeo, tudo que a gente venha fazer aqui hoje, tanto os encontros, tudo que tiver, venha alcançar realmente o coração das pessoas. A questão, acho que assim, que eu me vejo muito, principalmente nessa colocação hoje de reino de Deus e igreja física, né? Não da forma que é a literal, a tradução da palavra igreja, mas como as pessoas veem o tempo da forma, eu vejo que assim, eu acho que cada um tem a sua performance diante de Deus hoje, né? O Criador, ele coloca a gente em várias etapas na vida, né? Cada um tem o seu entendimento, isso vem também muito da sua busca para ter entendimento, discernimento. A própria palavra nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a gente conhece a verdade literalmente, se você pesquisa, tudo que o Ricardo fala, tudo que o Éder fala, tudo que eu falo, será que realmente tem base? Né? Todos os canais que a gente acompanha aí do grupo dos Despertos, Luiz Miguel, o Samuel, Maurício, todas as pessoas que hoje a gente conversa e vê que o Ednardo e tal, que a gente vê que tem uma colocação muito bem estudada, as pessoas ainda às vezes ficam só naquilo. Será que eles estão falando a verdade? Será que eles vão pesquisar? Eu escuto isso muito do Luiz Miguel, né? Não fiquem só nas minhas palavras, né? Pesquisem, estudem, trazem ali a verdade para vocês. Peguem a Bíblia. Eu estava conversando na terça que a gente conversou, né? Segunda-feira. Segunda. Estava reunido. Tinha um rapaz lá que a gente voltou a fazer os trabalhos em casa, né? Assim, gradualmente agora de novo. E eu estava conversando com o rapaz exatamente sobre isso. Não fica só com o que a gente fala, né? Pega a Bíblia, quando você for ler, pega um dicionário. Dicionário simples. Vê o que realmente aquela palavra significa, né? Tenta trazer um contexto original da palavra, da época, daquilo que estavam sendo falado, para ver se realmente tem contexto, né? Porque a palavra ela nunca vai ser só uma. Ela vai ter confirmações em toda a Bíblia, ela é ligações tanto de livros mais antigos, tanto de livros mais para frente ali pós a crucificação. Então a gente percebe que a palavra de Deus ela é um completo. Então nunca vai estar um versículo ali aleatório sozinho. Você vai ter um complemento. Então eu acho que hoje em dia essa questão de se achar, de sentir dentro de algum contexto é muito de você pesquisar, é muito de você buscar a presença do Pai literal no seu particular, assim como diz a palavra, né? Feche a porta do seu quarto e em secreto busca o Senhor. Então, se você busca ele em secreto, você vai ter muito dessa particularidade com ele. E eu hoje, Bruno, né? Não tenho a razão 100% de todas as coisas, mas experiências próprias com o Criador, aquilo que você vai tendo de devocional, aquilo que você vai tendo no dia a dia de luta com o Pai, ali que você vai batalhando para um único objetivo, que é a salvação, né? Para nós chegarmos lá, voltar à nossa casa original. Eu acho que a gente precisa se achar primeiramente se tudo que nós estamos fazendo está realmente nos frutos do Espírito, né? Se está ali em Mateus 5, ali, né, no Sermão da Montanha, se a gente está fazendo todas essas coisas para a salvação primeiro. Aí depois eu acho que engloba muito aonde você vai se encaixar, aonde você vai fazer, porque a igreja não vai salvar, o pastor ou qualquer outro tipo de líder que tiver acima de você, ele não vai conseguir te salvar. Então a salvação ela vem muito independente daquilo que você faz no seu particular, no seu secreto. Você falou um negócio interessante aí que eu queria depois aprofundar, que é a questão da dependência de ter alguém, né, Supervisionado. te mentorando, acompanhando, discipulando, essa necessidade que as pessoas entendem que elas precisam ter e que isso é intrínseco do ser humano, né? De ver uma liderança, seguir um exemplo, né? Uhum. Que nem Paulo, né? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, mas às vezes confundir até
os canais no sentido de você só depender se o cara faz para você fazer, isso é Sim. ruim, né? Mas e aí, Éder? Como é que fica esse ajuste fino para você entre hoje você entender que não preciso estar mais dentro de uma instituição, mas também eu não estou largado, ou como o pessoal costuma chamar, né? Um desigrejado, Desigrejado. né? Perdido no mundo. Depois a gente pode até entrar no lance do desigrejado. Desigrejado. Primeiramente, é um prazer estar aqui na casa do irmão Ricardo, com o irmão Bruno. E hoje a igreja é aqui, né? Nos reunidos É um detalhe. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Ele estará. Ele estará. Eu acho que esse ajuste que o irmão falou, acho que também vem muito das experiências que as pessoas tiveram e isso dá à pessoa maturidade e maturidade espiritual. E quem não consegue ter essa maturidade espiritual vai sentir dificuldade. Tanto quem está dentro do sistema, porque sente um incômodo de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela não consegue sair de lá. Quanto quem está fora, que sente falta de alguma coisa e não consegue encontrar isso fora do sistema. Né? Hoje, para mim, é muito mais tranquilo entender que a gente não precisa estar num templo, numa igreja, numa denominação, para buscar o Pai. A gente está aqui hoje, a gente pode buscar o Pai. Mas tem pessoas que têm uma carência. Carência pode ser até carência espiritual mesmo. E a gente não pode julgar o outro por causa disso. Porque tem pessoa que realmente tem a necessidade de estar com o outro. Que é o lance de ter pessoas genuínas na fé em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Seja dentro do sistema, fora do sistema. Fora do sistema também. É tão ruim quando uma pessoa dentro do sistema fala, quem não está com a gente não faz parte do reino de Deus, como também quem se acha desperto falar que todo mundo que está ainda no sistema não está também com Deus. Os dois estão errados, né? Extremismo os dois, né? Essa visão extremista não deveria acontecer. Deveria ter a compaixão e o entendimento que todos nós estamos num processo, alguns com entendimento diferente do nosso, e que são genuínos nas suas intenções, na sua fé, tanto quanto a gente, e esse ajuste fino de respeito e compreensão, até de uma conversa sincera, de tentar entender, olha, eu quero aprender hoje com o irmão, né? Sim. Porque você não tem a sabedoria máxima, né? Sair daquela coisa de soberba, de um estágio assim, de que você está lá como um professor, como um mentor, mas de você ser um aprendiz, um eterno aprendiz. Eu me considero um eterno aprendiz. Vou ficar estudando até eu puder estudar, entendeu? Um eterno discípulo de Cristo. Somos discípulos, né? A vida toda, né? E somos parte de um corpo, onde que Cristo é o cabeça. Então, quando a gente tem essa consciência, até do nosso papel, não é que a coisa fica mais leve, mas é que, a gente não precisa ficar brigando para ser entendido, o seu melhor. O ego sai de lado, entendeu? E os frutos do Espírito, eu acho que eles frutificam afloram na nossa vida, nas relações, né? Porque para ter esse ajuste, precisa de amor, né? Sem amor a gente não consegue ajustar. Você imagine Paulo lidando com judeus fervorosos na tradição judaica e com um gentil que não tinha nada a ver com a tradição judaica. Exato. Como é que ficava? Como que ele encontrou esse ponto de equilíbrio a pregar o evangelho dele? Posterior com os gregos, que eram totalmente doutrinas, ali se ele não tem politeísta, se ele não tem esse ponto de equilíbrio, ele não consegue. É verdade. Bem observado. Ele não consegue. Que nem às vezes teve um irmão lá que falou, olha, você vai para um lugar que eu não concordo que você vá, eu vou deixar de seguir. Aí, se for falar sobre esse assunto, não conta comigo, mas no grupo.
tipo, a pessoa não tem o discernimento de antes de digitar, porque a pessoa está digitando lá. Fala, mano, isso edifica, isso não edifica, isso promove união ou contenda, Sim. sabe? Às vezes eu percebo que é uma percepção minha, depois de um tempo de andar com a galera que se considera desperto, é que, primeiro, a gente vai conseguir ser malandro o suficiente para escapar da agenda do Criador, que é do Apocalipse. Agenda 2030. Essa malandragem vai ter que ser. Não, vai pegar todo Muito mundo, bem menos feito. eu. Menos eu, né? Né? Eu sei, eu sou desperto, então eu já vou criar o meu bunker aqui. A minha casa segura lá nas montanhas, no meio Vamos do pegar para as mato, montanhas. que vai evitar esse... E, tipo, né, tem até um meme, se der eu coloco na edição, mas é do Richard Rasmussen lá, ele vendo a pororoca assim, ele Querendo abraçar todo mundo. a pororoca, aí de repente a pororoca vai para cima dele e ele sai correndo. Porque não dá, não tem como você evitar uma situação. Se chegar ao ponto, obviamente que a pessoa prudente, ela ouve as palavras do Criador, e na Bíblia a gente tem muitos entendimentos, muitas orientações de vida, de postura de vida, que vai te preservar com um monte de problemas do cotidiano. Sim. Desde da pessoa que você escolhe para ser a sua parceira de vida, nós homens, né? Com quem que você vai se relacionar, com quem que ou que tipo de profissão que você vai ter, se você vai estudar ou não vai estudar. Sim. São atitudes do cotidiano, mas que refletem em resultados e frutificam ou não na tua vida. Sim. E aí não dá para a gente ficar colocando culpa nos outros também com relação a essas más escolhas, às vezes, que a gente teve, ou escolhas infantis, vamos colocar assim. É complicado isso, porque às vezes você vai chegar num irmão, falar uma coisa dessa, o irmão fica melindroso, acha que você está querendo ser, sabe, tomar conta da vida dele. Não é o caso. Eu Às tenho vezes até um exemplo sobre isso. Eu não lembro em que ano que é, mas eu sei que já faz um bom tempo isso. Onde a gente voltou a ter meio que certo em um vínculo, né? A gente já tinha um vínculo antigo, né? Por questão de família. E aí a gente ficou separado um tempo, por questão cada um foi pro seu lado. E a gente voltou, num serviço que a gente foi fazer junto, eu e ele. A gente voltou a trabalhar. Eu já estava numa igreja, onde eu era líder de jovens. Estava já naquele negócio... você é meu discípulo, você é meu discípulo, sabe? Aquelas coisas de você ter os seus membros ali para você discipular. Eu estava muito fervoroso nessa questão de sistema religioso mesmo, implantar, igual você acabou de dizer, que você precisa estar na igreja para ser salvo, quem não está... Que era o entendimento que você tinha na época. Exato, e eles estavam em outro contexto. E a gente trabalhando junto, a gente sempre dialogava, sempre conversava, mas no respeito. Eu não entendia, não, isso aí que você tá falando, velho, não faz sentido. E ele falava, não, mas por que isso, né? E sempre teve essa conversa, mas nunca teve rixa. Sem esse entendimento que nós temos hoje. Mas é uma coisa que eu queria trazer do exemplo. Que mesmo sem todo o entendimento que nós temos hoje, que não é o máximo, não é o nosso, que a gente é o melhor, o mais sábios, mas a gente já está entrando no nível que a gente fala dos despertos, e eu acho que é isso que precisa transmitir mais para os despertos, que não tá tão desperto. Não tão despertos, exato. E a gente percebe que, assim, a parte de discernimento espiritual é mais importante. E você discernir a posição do irmão. A Bíblia fala assim, se o comer da carne me faz você pecar, eu não como. Por que Paulo ensinou isso? Porque aquilo ali vai te fazer pecar. Então, se eu começar aqui a conversar que a Terra é plana, a Terra é redonda, a Terra é uma coisa, e você concorda de uma forma e ele concorda de outra, e a gente não se respeitar nisso, não vai adiantar em nada. E aí o maior propósito, que é a salvação, ela fica de lado. Não tem essa sensibilidade, esse cuidado de você ver que aquela situação vai ser muito mais para provocar uma contenda do que para procurar levar a mensagem que realmente interessa, que é
arrependimento, transformação, salvação para outras pessoas, né? Exato. E aí tem um grande ponto. Se eu tiver no erro, o Éder tiver no erro, você, Ricardo, tiver no erro, quem convence do pecado é o Espírito. É o Espírito do Pai que vem e convence a gente do nosso erro. Então não cabe a nós a querer colocar tudo na pessoa. A gente transmite a verdade em longanimidade, em benignidade, em mansidão, porque Domínio é o próprio. em domínio próprio, sabendo respeitar, sabendo controlar o seu humor em relação à atitude da outra pessoa, de não receber aquilo que você fala na hora, né? Isso é um evangelismo de rua. Geralmente quem fez muito evangelismo em rua, que lidou ali com morador de rua, com pessoas que realmente estão aí, quem já passou na Cracolândia, já fez trabalhos nesse meio, quem já fez trabalhos, consegue um muito maior. Porque teve um confronto muito forte ali, né, da pessoa já jogar a verdade na cara, por algum trauma, E alguma nesses coisa. lugares tem muito ex-evangélico, ex-católico, Tem muita coisa assim. ex-cristão, né? Uma pessoa que estava em certo momento na fé e que os vícios, né? Sim, As dores desse mundo, né? Porque ninguém em sã consciência quer estar numa Cracolândia, né? sim. É verdade. E os espertos, às vezes, eles estão tão focados em assuntos despertos, mais que eles acham que é mais complexo, Complexo, estão sim. lá em cima, nas alturas, esquece que esses assuntos não vão entrar na Cracolândia. Não mesmo. Não. O cara que está Pouca coisa vai na entrar em relação a Cracolândia, ele isso. não quer saber se a Terra é plana. Ele quer saber se o abraço de Cristo vai estar em você para ir até ele. E se ele Porque vai comer até- hoje. E se ele vai comer hoje, o pão. Não quer É saber. verdade. Entendeu? Então, a gente se preocupou um pouco com essas coisas para E falar trazer. desses assuntos que nós achamos para nós que são mais complexos, Sim. mais elevados. O pessoal do sistema, eles não são despertos. Nós somos despertos. E nós falamos de terra plana, de pré-existência, de semente da serpente, de cosmologia bíblica. Então, nós somos despertos. Eles não são. Eles não são. E às vezes, aquele irmãozinho lá que a gente acha que é o ignorante na fé é o que leva pão pra alguém todo dia. E a gente tá aqui. E aí quebra, né? E aí quebra. E você chegou E aí num quebra. ponto porque eu acredito que é o seguinte: existe um tema central. E o tema central é Cristo. Ele é o Ele é o centro Ele é o de centro. todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Se ele. não for por ele. Entendendo que ele é o centro, o meu entendimento é que todas essas outras coisas que são faladas nos canais do Desperto, seja a pré-existência, semente da serpente, cosmologia bíblica, nova ordem mundial, apocalipse, tudo isso são assuntos que deveriam margear ou estar à margem do assunto central que é Cristo. Sim. Ou que uma pessoa que vem de fora, ela tem até um primeiro contato com esse assunto que é marginal, mas depois essa pessoa que está apresentando esse assunto apresentar o que é o centro. Sim. Olha, teu caminho é ir para o centro. O teu caminho é ir para o núcleo, Sim. que é Cristo. Todos os outros assuntos são marginais. E eu vejo, às vezes, as pessoas mais preocupadas em fazer um caminho contrário, assim, tipo, tá, beleza, você conseguiu a salvação por Cristo, mas tem a cosmologia, mas tem a pré-existência, e é como se estivesse fazendo um caminho te afastando do centro para marginal. Sim. Que, tipo, eu não acho ruim a pessoa querer se especializar em um assunto, pelo amor de Deus, gente. Não é isso, não Não é entendam esse dessa ponto. forma. Mas a energia que se dá, sabe? A nossa energia, ela tem que estar focada, direcionada para Cristo. E obviamente que cada um vai chegar e nos encontros a gente acaba percebendo isso, né? Sim. Que cada um vem de um lugar, de um ponto de saída. De saída, é verdade. E é muito interessante isso. Essa é a multiforma do corpo de Cristo. Mas a gente tem que entender que ele é o cabeça.
que ele é o centro e que é nele que são restituídas e restabelecidas todas as coisas. Não adianta eu querer ser um especialista em qualquer outro assunto que não seja a honra, a glória e o centro e a direção ser Cristo. A gente vai estar sendo uma pedra de tropeço até. E ele mesmo fala, né? Uma coisa que a gente usa muito, eu e o Éder, nesse sentido, quando ele fala para as pessoas, assim, para os discípulos, né? Eu queria dar coisas sólidas para vocês, mas vocês não entenderiam. Então só o leitinho por enquanto aqui, porque tem coisas que vocês não vão entender. Vocês não estão aptos ainda. Então eu vejo que essa é a posição de muitos hoje. Nossa também, em relação a isso, eu me enquadro nisso, porque não adianta a gente querer jogar goela abaixo algumas coisas em relação àquilo que você tem experiência com o pai, que não é a experiência que a pessoa está tendo. A pessoa está passando uma outra situação, uma outra vivência, uma outra imagem de tudo, e você está querendo colocar uma goela abaixo, né? A gente percebe, não vou falar sobre canais, mas a gente vê que o canal A e o canal B hoje, que falam as mesmas verdades, ficam discutindo, porque o nome do pai é esse, não, o nome do pai é esse aqui. E é uma coisa tipo assim, meu, desculpa, gente, a gente tem que buscar salvação. E, não, porque quem não fala isso aí, não, tá profanando o nome do pai. Então, todos aqueles antes, vamos dizer aqui há 300, 400 anos antes, que não eram despertos, que vieram antes da gente, não foram salvos, porque não falavam o nome do pai corretamente. É a questão da linguística também. Entendeu? Então, complicado. Aí a gente vai para a própria Bíblia, a gente vê que o ladrão foi salvo. Eu acho isso quando é ruim quando entra, acaba vendo debate entre nós mesmos. Entre a gente, uma discussão. Os de fora que precisam ouvir a verdade, entre eles não se conseguem. E aí quando você olha de fora assim, peraí, quem que tá nesse debate? O ego ou o fruto do Espírito? A longanimidade, a benignidade, a paciência, o domínio próprio. Tem algumas coisas que não é que eu quero abrir mão da minha personalidade para poder agradar os outros, mas tem coisas que você vai aprendendo com o tempo e é como você falou, você tem que saber entrar com cuidado, com tato, até com papinha de neném, para saber acessar algumas pessoas. O pessoal fala, nossa, você fala criador ao invés de Deus, você fala eterno ao invés de Deus. É que para algumas pessoas, só você mencionar o Deus vem de Zeus, aí já é mitologia grega. E não é essa a intenção, gente, pelo amor, não é isso. A gente tem que ter essa maturidade. E assim, depois de um tempo de pessoas caminhando com a gente, esses encontros, muitas pessoas nem sabem o significado desses piqueniques que a gente promove. Qual é o verdadeiro sentido disso, né? Que é você fazer parte da mesa. A mesa que foi posta o acesso à mesa foi dado por Cristo. E nós estamos te dando acesso à mesma mesa. Ao Cristo que nos deu acesso a essa mesa. Quando a galera tá lá reunida num piquenique, vê aquela fartura, né? Porque sempre é farto, né? Sempre é gostoso, né? Cada um leva uma coisa, mas levam com... O pessoal acaba levando nos piqueniques coisas a mais, e é muito bacana isso, da gente poder distribuir pro pessoal no final. Mas fazer parte da mesa, você se sentir parte da mesa, e você estar do lado de irmãos que não tem nada que os prendam, porque a igreja são a reunião dos chamados para fora, e aquilo, assim, a manifestação da igreja num parque, é maravilhoso, mas tem muitos irmãos que não têm essa sensibilidade, que acham que é só um encontro de maluco, um encontro de pessoas problemáticas porque tiveram problemas no sistema religioso e que não querem mais, estão de mal. Não. Então a gente precisa... se eu pudesse resumir essa conversa, é uma conversa de pessoas que estão enxergando que
a gente precisa fazer esses pequenos ajustes, né? Com certeza. Principalmente o ajuste não é para que a gente consiga um status melhor. Não, que a gente consiga que através desse ajuste, tanto entre despertos, não despertos e tudo mais, que mais pessoas se chegam próximo do Pai. Através da sua vida, né? Isso, como exemplo da nossa vida, de mudança. Porque é isso que é o Evangelho, mudança de vida, de trajetória, contramão do mundo. Tudo aquilo que você fazia antes, você não faz mais a partir do momento que você tem um encontro com Cristo. Exato. Então, tudo que você está seguindo hoje, tudo que você está fazendo, é um aprendizado bom para você? É. Mas tem pessoas que não vão conseguir entender da mesma forma que você entende. Vai ter uma outra ótica, uma outra visão daquilo, mas o que não pode mudar é o privilégio da salvação. Porque aí sim, quem acredita na pré-existência e estuda sobre isso, lá vai continuar gradualmente o seu entendimento, a sua sabedoria, você vai continuar elevando esse nível seu, a estatura de Cristo, como ele mesmo falou. Até um dia que a gente vai ter esse entendimento completo. Completo. Então, cada um vai ter seu tempo. Então, o próprio Cristo, andando com os 12, ele não tratava os 12 da mesma forma. Ele tinha uma sabedoria para lidar com cada um. Ô, Tomé, você não acredita ainda, cara? Mas toca aí, vai. Toca, cara. Entendeu? Então, por que ele faria isso? Porque ele sabia a debilidade que Tomé tinha. Cada um tinha uma particularidade com o pai. Então, ele sabia disso, ele tinha esse entendimento. E se nós temos, como você disse, que o Paulo disse que nós temos que ser imitadores de Cristo, por que não fazemos isso hoje? Por que fica uma guerra, uma briga? E aí os que estão vendo de fora continuam a mesma coisa. Da mesma época que quando a gente começou no Evangelho, eu comecei em 2004, que eu fui convertido a igrejas evangélicas e tudo mais, né? Mas pelo menos onde eu comecei a ter um entendimento maior aquilo que é a palavra, né? Não estou falando de denominação, mas foi onde eu tive um entendimento maior. A questão de você entender isso, naquela época, você via que tinha muita briga porque a igreja A era melhor que a igreja B. Aí hoje os despertos são a mesma situação, os despertos são melhores do que a igreja. E tem desperto melhor do que outro desperto. E tem desperto melhor que outro desperto. Pronto, já chegamos nesse ponto, papai, cara. Aí eu fico assim, nossa, cara. Enfim. E a verdade só tá com um. Acabou. Esse é o ponto. É que a gente tem que parar para fazer uma reflexão, o que é de fato estar desperto, né? O que é despertar realmente? E despertar realmente é a gente despertar para enxergar Cristo. Despertar Cristo. Esse é o verdadeiro despertar do homem. Exatamente. Despertar para enxergar Cristo. Esse despertar. Com toda essa... tem muita deturpação, sabe? Tem muita confusão, tem ruídos de comunicação, tem muitas pessoas que colocam meias verdades. Com tudo isso, se você não orar e não meditar na palavra de noite, porque é ela que você vai conseguir discernir o espírito daquelas pessoas, como os bereanos faziam, né? Eles olhavam o pregador, opa, peraí, cara crachá. Eles realmente viam e discerniam o espírito do pregador, daquela pessoa que estava levando a palavra. Então, a gente tem que ter essa maturidade, né? Se você ainda não tem, busque ter. Busque, se esforce para ter. Às vezes eu vi isso daí de um cara assim que eu considero muito louco, assim, um cara é um ninja, é um influenciador digital lá, um ex-jogador de basquete, que ele falou que leu a Bíblia toda, só que ele lia um versículo só por dia. Daí ele procurou alguém, né, para falar como é que eu leio. Daí, o cara que mentorou ele, né, ajudou ele, falou assim, leia um versículo por dia. Como assim? Eu consigo ler mais? Não. Lê um versículo por dia, mas não falha. Aí é que é o detalhe. Meu, que acabou. Deu sol, deu chuva, você vai ler um versículo por dia. Não estou pedindo para você ler o capítulo. Se você quiser ler, leia.
mas assim, o seu compromisso é um versículo por dia. O tanto que ele teve de opressão naquele ano para ele conseguir ler um versículo por dia e parar para se dedicar. Quantas experiências que ele teve só lendo um versículo por dia. É muito louco isso, né? Maravilhoso. Agora eu vou garfar um pouco você, que eu acho que você tem um canal. Mas é uma triste realidade. Você falou, né, que ele lia um versículo por dia, então ele estava pegando direto da palavra. Ele tem a Sim. revelação direto da palavra. Exatamente. Eu acho que é muito isso que está faltando hoje. Muita informação. Muito canal, muita reels, muita coisa, muita informação e pouca absorção. Você falou um versículo por dia e ali o Espírito vem, trata aquela parte. É porque não é só ler, né? É meditar. Isso. É você ruminar a palavra. E aí você assiste um monte de reels o dia inteiro, com um monte de informação e não absorveu nada para tua vida. Porque a gente tá As pessoas precisam desligar um pouquinho isso. Muito excesso de informação, né? E ir para a palavra, ler ali o versículo, ver o seu dia a dia. A gente está tendo uma diferença assim hoje em dia pela nossa correria e a gente está ficando mais desligado no celular. A gente estava conversando sobre isso até. Tem feito bem pra gente. A bateria do celular dele tá com 70% ainda. Hoje aí, Sim, tá forte. Tá forte, né? É. Então, tipo assim, você começa a ter mudança de vida nisso aí. Você começa Tem um a entender, movimento, né? que tá crescendo, que é dessa molecada nova aí. Eles estão saindo das redes sociais. Eu vi uma coisa sobre isso mesmo. Eles estão saindo das redes sociais. Só que tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim nisso daí. Você se isolar, né? Porque quando a pessoa sai das redes sociais, porque ela vê que ela não consegue lidar bem com isso e precisa se autopoliciar, é uma coisa. Uhum. Agora, quando existe uma informação assim, olha, saiu tantas matérias assim, incentivando você a sair das redes sociais. Segue a modinha de movimento, né? Segue uma modinha uma tendência. Tendência. Para você. Isso é uma propaganda para, de repente, você não ter mais acesso às coisas que você está tendo acesso. É verdade. Porque, para a glória do Eterno, gente, eu fico muito contente e eu pude acompanhar toda essa transição, velhinho de YouTube, né? 15 anos de canal. Eu vi muitos canais começarem e pararem, muitos criadores de conteúdo que desanimaram, e eu estou vendo uma nova leva de criadores de conteúdo que estão levando um conteúdo muito interessante. Mas até onde que eles vão estar sendo vistos se não tiver audiência? E essa audiência ela está sendo desincentivada. Então tem uma linha tênue, né? Uma linha tênue entre você desincentivar o uso viciante das redes sociais, porque as pessoas realmente elas se viciam e a dopamina e tudo a engenharia é feita para você ficar lá estrolando né? a tela, mas também tem uma outra tendência que fala assim, eu quero podar esse tipo de conteúdo aqui, porque eu não quero que essas pessoas tenham acesso a essa informação. E é esse o ponto que eu vou falar, é muita informação desgovernada. Entendeu? Então, as pessoas elas entram nesses canais, elas só querem ver informações. E eu vejo muita gente fazendo assim, principalmente nessa questão de quem tá certo, quem tá errado, vai pro comentário. O próprio post vai aos comentários, só para o pessoal ver os comentários. Inclusive, se você concorda com o Bruno, coloca nos comentários. Se você concorda com o Éder, coloca. Se é o Team Éder, que é mais calado, tinha o Bruno. Mais falador? Isso é descendência italiana, é ruim demais, você fala demais. Né? Então você deixa pra falar, você... Não, mas é gostoso isso, né? Mas é isso, o lance desse ajuste fino, que no final é o resumo da nossa conversa, tanto para o pessoal dos despertos, nos encontros, nos grupos, no tratar, entre os canais, entre os produtores de conteúdo, entre
a galera que consome todo esse tipo de conteúdo. Todos nós precisamos desse ajuste fino de se policiar, de se autorregular, de entender como é que está o coração do nosso irmão, de procurar ser igreja, não ir para a igreja, mas ser igreja. Esse ajuste fino, eu acho que está faltando e que eu acho que fica aí de alerta, né? Alerta. E uma coisa que a gente tem que entender é que conhecimento não salva. Conhecimento não salva. A Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Então não adianta, irmão, ou irmãos. Você tem uma bagagem de conhecimento grande, mas não tem santificação. Se santifica. E o que seria santificação para você? Santificação, ele é um processo que demora desde a sua conversão até a volta de Cristo. Esse processo é chamado de santificação. Quando você começa a entender a palavra do Pai e a cumprir a palavra do Pai. Isso é santificação, a cumprir a palavra. Aquele que me ama e obedece os meus mandamentos. Porque senão fica naquele texto lá, mas Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres em Teu nome? Ou Senhor, Senhor, não despertamos em Teu nome? Afasta-se de mim, olha, vocês que não cumprem a Torá que está no texto original, né? E não cumpre a Torá, a palavra de Deus. Então, que ele resumiu, né? Sim. Que ele resumiu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. Isso pode ter o conhecimento todo que tiver que não... É que ele veio, na verdade, para apertar, né? Apertar, Ele não veio para... Ele pegar a lei e apertar. Se o Sarrafo estava aqui, ele colocou aqui, Colocou aqui, ó. Exatamente. Não, porque é fácil a gente amar quem tá pensando como a gente. O mesmo pensamento, as mesmas coisas. Agora, amar aquele irmão que te ferra, aquele carinha que te passa para trás, aquela pessoa que deturpa o que você fala para querer acabar, manchar a tua reputação. Aquele que não pensa, assassinato aquele que não pensa como você pensa. Tem tantos exemplos aí exemplos, né? e que a gente precisa amar. É um processo complicado, né? É isso. A santificação é o que a Bíblia chama de noivado. É o processo que a noiva ela vai se embelezando para Cristo. Olha. Ela vai adquirindo a roupa, as pedras. Esse processo de santificação. Até chegar ao casamento, né? Sim. E que nós possamos ser as noivas prudentes. Nesse sentido. Porque tinha as loucas, né? Então. Tinha as vidas loucas. E as prudentes, eu acho interessante que quando ele fala as prudentes, é que elas esperaram mansas, né? Esperaram cantinhos delas ali, fazendo o que era para fazer, mas não ficaram fazendo um teatrão grande, né? Então, se preparar é preparar ali com disciplina, calminho, com a presença do Pai. Não é para fazer, né, igual a gente acabou de dizer aqui, né? As outras loucas não acreditavam como elas não estavam de frente. Né? Elas estavam prudentes ali. Realmente que o Pai, o noivo viesse, né? O foco delas não era isso, o foco delas não era outras coisas. Não era o que as outras estavam fazendo, mas sim o que ela estava fazendo para o noivo voltar. Interessante. E esse eu acho que é o maior ponto. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver como nós estamos para a volta do Pai. Quando ele voltar, quando o noivo vier, você vai estar realmente preparado? Você vai estar vestido, né? Você vai estar vestido para a festa? Se não tiver com a roupa, não entra. Porque tirar o cisco do olho do outro é fácil, e a trave do seu? É mais difícil, né? Com tirar. certeza. Então, esse é o ponto de equilíbrio que nós temos que ter ao nosso meio, o meio de pessoas. Porque quando a gente pega na base da palavra, agora que eu cumpri a Torá e tudo mais, realmente, aí entra muito naquilo que a gente já sempre vem conversando sobre os despertos e tudo mais, que é uma boa base dos despertos, que eu acho que é legal. Essa é a base mesmo. Quando a gente vai tendo mais entendimento. Mas a gente tem que lembrar que tem irmãos que não têm esse entendimento. E aí a gente não vai conseguir colocar isso já de qualquer jeito para as pessoas. Que para muitas pessoas é um baque muito grande, né? Nossa. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então,
o forçar essa questão não é interessante. O interessante é a gente fazer com que eles vejam em nós como exemplo, né? A Bíblia fala lá sobre a luz que está na gente, é a luz do mundo. Então a gente não vai conseguir chegar com essa luz do mundo se essa luz está ofuscada por ego, por outras coisas, que a gente não consiga transmitir essa luz. É legal. Nós estamos falando aqui, né, sobre questão de ajuste. Em Atos tem um ajuste do Espírito Santo, né? O evangelho precisa sair do judeu para o gentil. Isso. Como que ajusta isso? Porque não pode, não teria como falar da lei toda para o gentil que ele não Que não conhecia ia a lei. conhecer. Então, a palavra diz, coube a nós, ao Espírito Santo, não causar o quê? Dificuldade aos gentios que estavam começando a entrar na fé. A não ser alguns preceitos básicos iniciais Que é intrínseco do ser humano, do né? ser humano, e depois a palavra ia ser ensinada. Nada, sim. Bom, então é isso, esse ajuste. O ajuste do evangelho que pode ser, a gente vendo que cada pessoa, como está falando aqui, tem uma história de vida, um contexto, e aí o ajuste entre você pega o evangelho dessa maneira. E aí a gente vai para Provérbios, que fala que o ferro que afia o ferro, né? É o irmão com seu companheiro. Exatamente. E é isso, a gente precisa andar junto. A comunhão, esses encontros presenciais, a gente poder chamar a pessoa pelo nome e conhecer e olhar no olho, isso é muito rico, isso é primordial na nossa caminhada com Cristo. A gente não pode se colocar como desperto e se esconder numa caverna. Exatamente. É ou não é? Eu ia falar isso, meu irmão tirou agora. Porque a gente se descobre desperto e às vezes se esconde. Elias, Isso. vamos para... Se esconde, você acha que... Também, e tem uma questão que você acha que é muito diferente de todo mundo. Sim. Né? Eu penso diferente e tal, você acaba se isolando, não conversa com as pessoas, porque acha que as pessoas não podem te oferecer nada de interessante mais. Exatamente. Já tem todo entendimento. Todo entendimento. Então a gente realmente tem que abrir, como o irmão falou aqui, não estar em cavernas, não. Até porque se a gente for ver como João Batista, ele sai de uma esfera de deserto. E ele vai até lá e ele grita. E tem que falar o que tem que falar e poucas ideias. Poucas ideias, exatamente. Gente, eu preciso abrir para vocês um convite em cima de tudo isso que a gente conversou. No próximo dia 19/10, anote essa data, vai ser um domingo, lá no Parque do Ibirapuera, no Portão 6. Você entrou pelo Portão 6, você vai andar 200 metros, vai ter a primeira bifurcação, nós vamos estar lá, na entrada do Portão 6, um pouquinho para dentro do parque, nós estaremos fazendo mais um piquenique, que é o Encontro dos Espertos SP, que a nossa intenção é promover um piquenique. Você vai chegar lá, você vai comer com a gente, você vai conversar com a gente, vai ter um tempo de koinonia, vai ser uma coisa muito bacana. Leve você, sua família, se você não tem esse costume de fazer um piquenique, saiba que é uma coisa maravilhosa. Pôr o pé na grama, não? Fazer aterramento, né? Enfim, o pessoal tira o dia para a gente estar junto. A partir das 10 horas da manhã, o último que a gente teve, a gente saiu quase 5 horas da tarde, estava anoitecendo e a galera sedenta, né? De conversar, de trocar. Famílias que nunca tinham ido passaram a firmar esse compromisso de estar com a gente. E eu quero estender o convite para você que é de São Paulo, que é da grande São Paulo, que de repente pode se deslocar para estar junto com a gente. Vai ser um prazer poder te receber. Cada um leva aquilo que for consumir, então não pesa para ninguém, né? E sempre sobra, né? Então não esquenta a cabeça com isso. Só vem, beleza? Meus amigos, a gente tem que encerrar o nosso papo. A gente continua no off, certo? Independente. Mas eu queria uma palavra final de cada um aí de vocês aí com relação a tudo isso que a gente conversou.
o toque final aí, o que que a gente pode passar de reflexão sobre esses pequenos ajustes aí que a gente precisa como despertos. É, eu tenho uma boa base para finalizar e continuar com essa mesma linhagem. A questão de você ser sacerdote, principalmente para os homens, dentro da sua casa. Boa. Pegar seus filhos, sua esposa. Ah, eu não sou casado ainda, moro com a minha mãe. Pega sua mãe, pega lá seus irmãos e faça esse momento, né? De você ir pegar a palavra, colocar ali um Fazer um ambiente devocional, espiritual. né? É interessante e importante isso para você trazer cada vez mais o reino para dentro da sua casa, que é o maior ministério que você tem na tua vida. Esse que Exatamente. é o mais importante, isso que é o mais essencial. E colocando nisso, pessoas que também são despertas, que moram longe, procuram fazer esses mesmos encontros nas suas casas, nos seus lugares, para que outros irmãos, igual a gente aqui, cada um de um lugar, se reúnam e consiga ter essa mesma essência, essa mesma palavra. Tem gente que faz o comentário nos vídeos, eu queria tanto estar num evento assim com vocês, mas você pode fazer aí na Sim. sua... Nada impede, Nada. né? Nada impede, Ninguém é o líder, o chefe, Nada. para Somos fazer todos isso. pertencentes ao mesmo corpo. Exato, somos irmãos e estamos no mesmo intuito de pegar a salvação. E só para deixar uma palavrinha que eu acho que é importante para os nossos tempos, que são tempos realmente difíceis, né? Com todas as chegadas de hoje em dia, tudo muita libertinagem, né? Que a gente vê aí por fora e o mundo entrar num caos realmente, que é difícil você achar santidade pura em todos os cantos, igual antigamente se achava mais fácil, né? Hoje em dia você tem uma deturbação muito grande da palavra. Eu queria deixar a palavra de Efésios 6:10, que traz a armadura, né? Capacete, a salvação, ali, couraça, né? A espada, então, que é a palavra, né? Então, o escudo, que é a nossa fé. Então, eu queria deixar essa palavra para todo mundo, Sandálias. que eu acho que é sandálias, que eu acho que é importante a gente ter cada dia mais a nossa armadura para fugir da aparência do mal, que é o que eu tenho vivido, né? Então, eu acho que a gente tem que ser canal, né? A palavra de Deus diz que vai usar a gente exatamente onde mais aperta o espinho ali, né? É isso, a gente Aonde tava vai. conversando uns negócios bem profundo antes daqui, Então, bem isso aí mesmo. Então, eu acho que é esse o sentido, a gente se alinhar mais espiritualmente com a armadura do Pai e ir para a guerra. Éder. Pegando o gancho do irmão Bruno aí, faça você mesmo, né? Tem uma frase assim, que é muito do mundo da música, né? Do rock and roll, do faça você mesmo, né? Que nem lá em Mariporã, que é uma cidade distante aqui de São Paulo, do centro, e o Bruno tá quase sempre estamos tentando se reunir, a gente lá, faz a gente mesmo. Não esperar que... Até falei uma vez com o Bruno, né? Que alguém de algum canal famoso esteja, que aí desperta o interesse de muitas pessoas Muitas de irem. frentes, E aí tem outros encontros que as pessoas não vão tanto, porque não vai ter ninguém assim, um famosinho do YouTube lá no meio. Ai, Não espere ninguém, Mas é não. verdade. Vá por Cristo, vá por você Exatamente. mesmo. Não espere ninguém que vai levar um livro ou que vai falar de alguma coisa. Vá por você mesmo e ali o pastor ali é o Espírito Santo, né? Ele que vai direcionar a gente para tudo. Então, não espere uma liderança vir, porque às vezes a pessoa mora em contexto diferente, como que vai, né? Faça você mesmo, que Deus vai guiar nesse caminho, né? E Deus quer te capacitar. Essa que é a real. Tem uma seara é muito grande e tem poucos ceifeiros. Essa que é a real. Pessoas que estão genuínas na fé, que querem se colocar como servos, porque esse trabalho é um trabalho de servo, de servir vocês, de disponibilizar, de levar esse tipo de mensagem. E não pense vocês, o Ricardo tem canal no YouTube, nossa, tal, meu. Isso daqui é só uma ferramenta. É o dia a dia. E o dia a dia, as nossas lutas, Deus sabe como que é, e Deus sabe qual é a opressão que a gente tem antes de dar o REC em cada vídeo, antes da gente se
predispor a fazer qualquer gravação. É muito pesado. Então, ore por nós, ore pelos outros canais também, até pelos canais que não se entendem, para que eles possam se entender em nome de Cristo, que haja um mesmo espírito, uma mesma sintonia, e que a gente possa fazer esse pequeno ajuste para a gente sintonizar o Espírito Santo, né, a rua, e termos essa intimidade maior com o Pai. Que daí o restante eu acho que vem mais fácil. Sim, gradualmente. Né? Gente, muito obrigado por dividir com a gente. Você comeu o seu Codex preferido aí, a sua pipoca, seu pão, sua Já bolacha? tá um tempo de filme já? Deu tempo de filme Já deu uma horinha aí, né? Perto de uma horinha. Mas é isso. Muito obrigado por nos acompanhar. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Faz diferença. Divulgue a mensagem. Divulga a mensagem. Coloca uma mensagem aqui nos comentários que ajuda a ter uma visibilidade maior no vídeo. Indique para o seu grupo aí. Se você quiser começar um grupo e quiser ter um contato com a gente te coloca no grupo também, a gente conversa com vocês aí do outro lado. É isso, a gente sair do digital e ir para o físico para poder te dar um abraço, pegar na sua mão assim, firme assim, e saber que vocês são bênção. É isso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal. A gente se encontra num próximo vídeo. Quem sabe com uma outra conversa, com outro tema, para edificar você, sua vida, sua casa. Beleza? Shalom. Shalom para vocês. Fui!